os tempos não são fáceis. São tempos difíceis que nós temos vivido. Só que se nós pararmos para avaliar, a vida da igreja, ela nunca foi em tempos fáceis. A história da igreja, na verdade, ela se construiu em tempos de desafios, em tempos extremamente desafiadores. Tem algo que eu tenho falado muito por onde eu passo, e eu quero compartilhar aqui com vocês de uma forma bem breve. Eu creio, queridos, que nós somos a igreja. Eu creio que nós temos uma enorme chance de sermos a igreja do arrebatamento. Nós temos essa chance de sermos a geração do arrebatamento. Só que isso, além de ser um grande privilégio, isso também nos impõe o quê? Uma obrigação muito severa, equivalente, né? Então, uma grande oportunidade também tem uma grande exigência. Então, nós somos uma igreja, a igreja moderna hoje tem passado por um tempo de exigência. E que eu e você temos que responder. Queridos, com muito carinho, com muito respeito ao que você possa estar vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é tempo, não é momento de baixarmos a nossa guarda. O tempo que nós estamos vivendo não é o tempo do lamento. Não, é o tempo de nos levantarmos, empunharmos as nossas armas, e as nossas armas são espirituais e por isso são poderosas em Deus, de levantarmos as nossas armas e avançarmos rumo ao alvo da soberana vocação de Deus para a nossa vida em Cristo. Então, quando o tema vem, e o tema é muito próprio, tempo de ter esperança, tempo de manifestarmos esperança, é tempo de você entender algo, de nós entendermos algo. Não podemos nos permitir desistir, desanimar, baixar a guarda, recolher as armas. Não. Mais do que nunca é hora de nos enfileirarmos na carreira da fé, é tempo de nos organizarmos nas fileiras da fé, é tempo de tomarmos as nossas armas espirituais e avançarmos rumo ao alvo, porque está muito próximo. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, ali no finalzinho da sua vida, poucos dias depois ele foi executado, ele foi morto. Ele diz: Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, já estou pronto para receber a coroa do justo e reto juiz. Ele estava pronto, ele já entendeu, o meu tempo chegou. O nosso tempo ainda não chegou, mas está chegando. O nosso tempo não se concluiu como o de Paulo. Se nós pudéssemos fazer um paralelo entre a nossa vida e a vida de Paulo, eu diria que nós não somos os Paulos da segunda carta a Timóteo, mas nós somos o Paulo que escreve a igreja de Filipos, aos filipenses, ali. Nós somos aquele Paulo, quando ele diz: eu não julgo já tê-lo alcançado. Imagina, se um santo homem de Deus como Paulo dizia, né, num momento muito importante da sua carreira, do seu ministério, eu não julgo tê-lo alcançado, quanto mais nós não alcançamos ainda. Então nós temos que continuar perseverando, com o nosso foco, com os nossos olhos firmes no alvo, que é Cristo. No alvo, na soberana vocação de Deus para a nossa vida em Cristo. Então é tempo de ter esperança, até porque nós não podemos nos permitir que outra coisa invada o nosso coração. Você não pode permitir que outra coisa encha o seu coração. Seu coração tem que estar cheio, transbordante da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo. O meu coração e o teu coração tem que estar transbordante das verdades da palavra de Deus. Os tempos não são fáceis. Se olharmos para os acontecimentos ao nosso redor, se começarmos a perceber tudo que está acontecendo de fato, não tem outra emoção que vai ser gerada dentro de nós, senão tristeza e medo, não tem como. Tudo que o mundo hoje oferece para mim e para você tem poder para produzir tristeza e medo. Você não escolhe a tristeza, você não escolhe o medo. É o que você vê e é o que você ouve que produz isso internamente dentro de você. E talvez esse esteja sendo o nosso erro. Nós estamos trazendo o que está de fora para dentro de nós.
Mas talvez você diga, Clodoaldo, mas são fatos reais, mas não permita trazer para dentro de você isso que está aqui fora, porque o que está aqui fora é muito ruim, e tem muito poder para corromper, para comprometer a sua fé. Quando nós trazemos esses eventos externos e permitimos que eles façam morada dentro de nós, ou seja, na nossa mente, nós vamos trazer uma série de comprometimentos. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, o profeta diz o seguinte: vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Embora o mundo esteja oferecendo uma série de oportunidades reais para que você seja embriagado com medo, embriagado pela tristeza, embriagado pela aflição, embriagado pela desistência. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma palavra de Deus que está dizendo para você, traga à sua memória aquilo que vai te trazer esperança. Agora, sabe o que é mais lindo? É entendermos o que acontecia na vida do profeta Jeremias quando ele disse isso. Isso é que é poderoso, entendermos o que ele estava vivendo. Ele não estava vivendo um tempo tranquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, pode ter certeza que os tempos do profeta, quando ele escreve isso, eram dias extremamente difíceis, dias duros. Era um tempo de cativeiro, era um tempo de injustiça, era um tempo de perda. O versículo de número 22 em diante dá um pouco desse diagnóstico daquela nação, da nação de Deus, do povo de Deus, escravizada, encativeirada por causa do seu pecado, da sua desobediência. No versículo 21 de Lamentações, capítulo 3, o profeta diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança, aquilo que vai gerar em mim boas expectativas. Mas o versículo 22 ele diz: e por que eu vou trazer essas esperanças apesar dos tempos difíceis? Porque talvez esse seja um dilema. Como construir esperança no nosso coração diante de tantas notícias ruins, diante de tanta tragédia, diante do caos, diante de rumores de guerras, diante, de uma peste que varre o mundo, de ação global? Como construir esperança? E o profeta, ele fala como essa dinâmica da esperança pode ser construída no meu coração, no teu coração. Quando no versículo 22 do mesmo capítulo, após ele dizer que ele deve encher a mente dele com aquilo que dá esperança, ele diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. É por isso que nós podemos ter esperança. É por isso que em tempos difíceis, é por isso que em tempos dolorosos, é por isso que em tempos sofríveis nós podemos ter esperança, porque a misericórdia de Deus está derramada, a misericórdia de Deus ela é entregue para todo aquele que nele crê, e é por causa das suas misericórdias que nunca tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim, elas se renovam, elas se fortalecem, elas ascendem sobre a nossa vida a cada manhã, e grande é a misericórdia do Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu querido, é tempo de ter esperança, porque a misericórdia de Deus está sobre você, e essa misericórdia renovadora, restauradora, vai alcançar você, vai alcançar tua casa, vai alcançar tua família, porque a fidelidade do Senhor é grande. A palavra do profeta continua, quando ele diz: a minha porção é o Senhor. É por isso que nós vamos ter esperança, porque o Senhor é a nossa porção. Esse tem que ser o clamor da nossa alma. Mas se você permitir que tudo que está acontecendo nesse mundo invada a sua alma, você pode perder esse clamor, essa declaração linda, maravilhosa de dizer: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele, porque bom é o Senhor para os que esperam por ele. O Senhor é bom para quem tem esperança nele. É tempo de ter esperança, mas o tempo de esperança não é numa solução global, não é numa solução de um governo mundial, local que vai resolver as nossas demandas. A nossa esperança não é porque as vacinas chegarão, e claro que as vacinas serão uma grande bênção. A nossa esperança não é porque o vírus vai passar, não é porque o vírus vai acabar. É tempo de ter esperança, porque bom é o Senhor para com aqueles que nele esperam, para a alma que o busca, assim ele é bom, e bom é aguardar a salvação do Senhor. E às vezes, e como diz o texto, às vezes nós precisamos fazer isso em silêncio. Tenha esperança. Não desista. Queridos, tudo que ocupa a sua mente, e a minha mente produzem emoções, e você não tem controle sobre isso. Tudo que você vê, tudo que você ouve, produz esses estados emocionais que nós não temos controle. Quando nós percebemos, eles surgiram.
é uma notícia de um ente querido, é uma notícia de um amigo que está partindo. Tudo isso vem gerar esses estados emocionais muito ruins. E esses estados emocionais, se nós não colocarmos controle sobre eles, eles podem influenciar a nossa esperança. E quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de expectativa. Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de expectativa, nós estamos falando de fé. Então, sejamos prudentes, cautelosos, firmes, atentos, para não permitirmos que tudo isso que está aqui fora, rondando a nossa vida, os noticiários, as informações, não vamos permitir que isso entre na nossa mente, que isso entre dentro de nós e nos traga amargura, nos traga desespero e nos afaste daquele que é bom, porque ele é bom para aqueles que nele esperam. Então, cuidado, porque quando nós falamos de esperança, falamos de expectativa. E quando falamos de expectativa, nós falamos de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Isso é fé. É a convicção dos fatos que ainda nós não vemos. Ainda não vemos, mas vai chegar a hora que nós vamos ver. Vai chegar a hora que os fatos que você aguarda vão acontecer da parte de Deus na sua vida para a glória do nome dele. Então, fique atento, porque quem cultiva a esperança, sabe o que ele faz? Ele fortalece a fé. Então nós precisamos cultivar a esperança, precisamos fortalecer a esperança, porque quem cultiva a esperança fortalece a fé, e quem fortalece a fé agrada a Deus, e quem agrada a Deus recebe o favor de Deus, é consolado por Deus, é fortalecido por Deus, é alcançado por Deus, é salvo por Deus. O nosso tema da nossa conferência, vamos estar falando desses 3 dias, hoje, amanhã à noite, às 20 horas, e no domingo às 18h30. E você que já está nos assistindo, compartilhe esse link com alguém que precisa de esperança. Seja um anunciador de uma boa notícia de esperança. O tema da nossa conferência, Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós vamos trabalhar sobre esses 3 pontos. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Roma, aos romanos, quando ele escreve aos romanos, dizendo sobre regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes, ele está falando a respeito de uma vida comum, que todo cristão deve ter. Porque a vida deles também não era fácil naquele tempo. Ser cristão naquela época, servir a Deus naquela época, confessar a Jesus como seu Senhor naquela época e praticar as Escrituras naquela época era extremamente desafiador. Não se tinham facilidades para o culto cristão naquela época, como temos hoje. Naquela época existiam dificuldades para o culto cristão, perseguição objetiva em relação ao culto cristão. E a fala de Paulo para a igreja é: regozijai-vos na esperança. E o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra, né? Regozijar, alegrai-vos na esperança. E eu fico pensando que todas as nossas expectativas espirituais, elas estão ligadas ao que nós não vemos. E a palavra de Paulo é regozijai-vos, a palavra de Paulo é alegrai-vos. E Paulo usa uma palavra grega aqui para alegria, que é diferente da palavra grega para alegria lá em Gálatas 5:22, quando ele fala do fruto do Espírito Santo. E por que é diferente? Porque o que Paulo está falando aqui não é de uma alegria, não, Paulo está falando o seguinte, Paulo está falando de algo muito intenso, muito forte. A palavra chairô significa intensidade em expressar um estado de alma. Não é simplesmente estar alegre, mas é uma intensa alegria. É uma alegria que reflete certeza. Só que hoje, os nossos maiores anseios espirituais pertencem a um momento que ainda não existe. Já parou para pensar nisso? As nossas expectativas espirituais, elas estão num tempo que não existe ainda. Porque o único tempo que existe é o nosso Cronos. E as nossas expectativas espirituais, que são reais, que são verdadeiras,
Elas estão em outro tempo. As nossas expectativas espirituais, como o arrebatamento da igreja, como a eternidade, como estarmos diante de Jesus, elas não pertencem ao nosso tempo. Pertencem a um outro tempo, ao Kairos, um tempo que só Deus governa. E agora Paulo está dizendo o seguinte, que essa qualidade de vida cristã, ela tem uma demanda para mim. E qual é a demanda que ela tem para mim? Que eu tenho que me chairou, eu tenho que me regozijar, eu tenho que me alegrar de forma intensa, de forma talvez até escandalosa. Não é simplesmente ser alegre, é ter uma alegria muito expressiva. Por quê? Porque essa alegria, ela é resultado, é reflexo de uma certeza que eu não vejo ainda, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. Fé. Hebreus 11:1. Essa minha alegria é uma certeza do arrebatamento, que eu não vejo ele ainda, porque o único tempo que existe para mim hoje e para você é o agora. É o único tempo que existe para nós, é o agora. Só que eu vivo hoje com uma alegria intensa, não por causa do meu agora, mas por causa de algo que vai acontecer num futuro muito breve, o arrebatamento da igreja. Por algo que vai acontecer muito breve, eu vou estar na eternidade com o meu Senhor. Por algo que vai acontecer muito em breve, conforme está escrito lá no livro de Apocalipse. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, ele vai acabar com o choro, não vai ter mais noite, ele será a nossa luz. Essa alegria intensa é porque ela é uma expressão de certezas de um tempo que nós ainda não estamos nele. Mas cremos que vamos chegar nesse tempo. Por quê? Porque fiel é aquele que fez a promessa que nós estaremos nesse tempo. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? É tempo de ter esperança. Porque quem cultiva a esperança fortalece e aperfeiçoa a fé. E a fala de Paulo no versículo 2 de Romanos 12 é: alegrem-se, alegrai-vos, regozijai-vos na esperança. Tenha uma alegria intensa. E que essa alegria, que reflete uma certeza de promessas que você vai viver, possa te ensinar a esperar. Possa me ensinar a aguardar. Possa me fazer não me esquecer de que o Senhor é bom. Mas o Senhor é bom. Lamentações capítulo 3, todo o texto que nós lemos, do versículo 21 ao 26. O Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, nós não temos outra escolha senão termos esperança. E que coisa boa é quando declaramos que nós temos esperança nele, Redentor nosso, Salvador nosso, amado nosso. Ele é a nossa esperança. Mas talvez você esteja me dizendo aí na sua casa: mas pastor, como é que eu posso ter esperança? Como é que eu posso viver com essa alegria que Paulo diz, intensa? Essa alegria extravagante, essa alegria sem medida na esperança, apesar de tudo que está acontecendo. Como eu posso? E claro, eu vim aqui hoje, eu estarei aqui hoje, amanhã e no próximo domingo, nessa conferência, eu quero te trazer processos eficazes, para que de fato você viva aquilo que a palavra de Deus diz que você pode viver. Como ter essa alegria? Eu quero hoje compartilhar com vocês três motivos, 3 ambientes, 3 circunstâncias, 3 comportamentos que você precisa desenvolver para que você tenha essa alegria na esperança, essa intensa alegria que vai ser o reflexo de uma certeza que há no teu coração. E que certeza é essa? Que tudo aquilo que o Senhor disse a teu respeito, tudo aquilo que o Senhor tem dito na palavra dele a teu respeito, é uma certeza no teu coração e você vai vivê-las para a glória do nome dele. Amém, queridos? Primeiro lugar, como viver essa alegria em tempos tão difíceis? Em primeiro lugar, você precisa definir. Em primeiro lugar, você precisa definir o que os teus olhos estão vendo. Você precisa definir o que os teus olhos estão enxergando. Você precisa saber que nem sempre as coisas são como elas aparentam. Quer preservar, quer cultivar e quer desenvolver, preservar, cultivar e desenvolver essa alegria intensa que valida a esperança, que honra a esperança no nome do Senhor, que honra a fé. Em primeiro lugar, você precisa definir o que os teus olhos estarão vendo, porque nem tudo é como aparenta ser. Você precisa tomar cuidado para não ser contaminado pelo imediatismo. O que está acontecendo no seu agora
não é o final da história. O que acontece no teu agora não é o final da história. O que acontece no teu agora não está encerrando o livro da história da sua vida. É só mais um capítulo. Talvez só mais um parágrafo. Então defina o que os teus olhos estão vendo. Cuidado com o imediatismo, porque talvez o que você esteja percebendo não é um todo, é só uma parte de um grande processo de Deus. É apenas o começo de algo maravilhoso que Deus está pronto para fazer, que Deus está perto para fazer. É apenas o começo de algo glorioso. Por quê? Porque sempre haverá muito para Deus fazer na minha vida e na sua vida. Então defina o que os teus olhos estão vendo. Não se precipite na tomada de decisões, não se precipite em sentimentos. Sabe o que destrói a esperança no nosso coração? É quando nos precipitamos para o mal. Não seja precipitado para o mal, não seja apressado para o mal. A palavra de Deus diz que o precipitado peca. Cuidado com o imediatismo. O que você está vendo hoje é apenas o começo. Todo deserto tinha um propósito. O deserto na vida de Israel, do povo hebreu, quando sai lá do Egito, tinha um objetivo: levá-los para uma Canaã abundante. Mas o início dessa caminhada foi muito dura. O início dessa caminhada foi perseguição, serem perseguidos por Faraó, atravessar o Mar Vermelho, perambular, peregrinar por um deserto, terrível. Mas tinha uma proposta no final da história. Deixa eu te dizer uma coisa: não permita suas esperanças serem abaladas. Não perca a sua alegria. Não perca essa intensidade de continuar confiando no Deus da tua salvação. Por quê? Porque tudo que está acontecendo é só um começo de Deus para um grande final a respeito da sua vida, da sua história. Defina o que os teus olhos enxergam. Queridos, claro que nós teremos tempos de tristezas, tempos de dores e tempos de choro. Claro que nós vamos ter. Eu não estou aqui para trazer um evangelho triunfalista para você, não. Vamos ter tempos, você vai ter tempos de tristeza, você vai ter tempos de choro, você vai ter tempos de dores, mas você não pode se esquecer daquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes nos seus braços. Salmo 126, capítulo 126, versículos 5 e 6. Então, ainda que tenha um início de choro, ainda que tenha um início de dor, ainda que tenha um início de sofrimento, o final é alegria e é júbilo. Mas para isso, você precisa definir o que os teus olhos estão vendo. Não atribua tragédia a tudo que você está vendo. Não dê o final da história antes do tempo. Não tome o final da história do autor. Não construa você um final de uma história cujo enredo você não é o responsável. O enredo da história da sua vida tem um dono, tem um senhor, tem um escritor. Ele é aquele escritor, aquele habilidoso escritor, cuja pena da sua escrita é o poder da sua palavra, que não falha, que não volta jamais sem cumprir o seu propósito, e cuja vontade do seu coração é abençoar, cujos seus planos para os seus filhos são planos de paz. Mas para isso, você precisa definir o que os seus olhos estão vendo. Tudo que está acontecendo hoje no mundo, tudo que está acontecendo na nossa nação hoje é real. É um fato. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele, o grande rei, o grande Senhor de todos os senhores, continua sentado no trono e reinando com poder e glória. Ele não perdeu o controle. Nós somos o seu povo, nós somos os seus filhos. Ele não perdeu o controle da história dos teus filhos. É tempo de ter esperança. É tempo de você se regozijar, se alegrar intensamente na esperança. E como trazer essa alegria intensa? Em primeiro lugar, defina o que os seus olhos estão vendo. Porque senão você vai ser confundido na sua caminhada. No segundo livro, que conta a história dos reis de Israel, lá no capítulo 6, tem uma história muito emblemática a respeito disso. Todas as vezes que o rei da Síria tentava um ataque contra Israel, o profeta ia lá e avisava o rei de Israel, e o rei de Israel se protegia, se prevenia.
Todas as vezes que o rei da Síria armava um plano, uma estratégia para atacar Israel, o profeta ia lá, revelava o plano do rei da Síria e Israel se protegia. O rei da Síria ficou maluco com aquilo, disse: não tem um informante entre nós, tem alguém entregando os nossos planos para o inimigo. E alguém se levantou no meio do exército do rei da Síria e disse: não, meu rei, não é que tem informante, não é que tem alguém nos traindo, é que lá em Israel tem um profeta que cuida da vida deles. E eu quero te dizer para você nessa noite, tem um profeta na sua vida que também cuida da sua vida. E o nome desse profeta é Espírito Santo de Deus. O rei, então, da Síria ficou maluco com aquilo e disse: então só tem uma forma de nós vencermos, vamos matar esse profeta. E o rei da Síria, então, mandou seus carros, seus cavalos e os seus cavaleiros para prender o profeta Eliseu. E a história bíblica, no capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel, do versículo 8 em diante, diz que então os carros e os cavalos e os cavaleiros do rei da Síria cercaram a casa do profeta Eliseu. E pela manhã, o moço do profeta sai, e quando o moço do profeta sai, ele fica assustadíssimo porque viu todo o exército da Síria ali para prendê-los. E ele volta desesperado para dentro de casa, esbaforido, dizendo: meu senhor, estamos perdidos. O senhor fica aí preservando, protegendo esse rei de Israel, que não faz nada pela gente, que não cuida da gente. Agora o rei da Síria veio para nos prender e nos levar cativo, vai nos matar. Profeta Eliseu, eu gosto desse texto porque parece que eu visualizo a hora que o moço do profeta dá essa notícia para o profeta Eliseu. Eu fico assim, parece que eu estou vendo o profeta Eliseu, quando recebe a notícia que o exército da Síria tinha cercado a sua casa, eu olhando para o rosto do profeta Eliseu e nem uma ruga de expressão. A pressão dele não deve ter subido nem um ponto. Sabe por quê? Porque quem tem esperança não se abate diante das notícias desse mundo. Por quê? Porque ele definiu o que seus olhos vão ver. Quando eu defino o que os meus olhos vão ver, o que esse mundo me proporciona para invadir a minha alma e corromper a minha esperança não vai me afetar. E o profeta Eliseu então só faz uma oração e ele diz: Senhor, abra os olhos dele, do moço, do profeta, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E o Senhor então abriu os olhos do moço do profeta, e o moço do profeta, quando sai novamente, ele percebe que de fato, os carros, os cavalos, os cavaleiros do rei da Síria estavam lá. Era um fato. Porém, ao redor dos carros, dos cavalos e dos cavaleiros do rei da Síria, estavam também o exército do Senhor. Tudo que nós estamos vivendo hoje é um fato. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tem uma nuvem de graça, tem uma nuvem de favor, tem uma nuvem de misericórdia. Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor da sua igreja. Defina o que os teus olhos estão vendo. Defina. Porque senão a alegria do Senhor vai ser roubada do seu coração. E você não vai viver tempos de esperança abundante. Amém, queridos? Segundo lugar, quer viver essa alegria intensa, essa alegria transbordante do Senhor, do Deus que você serve? Em primeiro lugar, defina o que os teus olhos estão vendo. Em segundo lugar, defina o que os teus ouvidos estarão escutando. Você precisa definir o que os teus ouvidos estão escutando. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Tudo o que você ouve tem poder para te influenciar. Fique atento ao que você está ouvindo e a quem você está ouvindo. O ser humano, querido, ele é altamente influenciável, altamente influenciável. Deus sabe disso, porque foi Ele que nos criou. Ele viu o que aconteceu comigo, com você, por causa do pecado. É da natureza humana ser influenciado por aquilo que vê, por aquilo que ouve, ser influenciado pelas pessoas com as quais convive. Deus sabe disso, e Ele tanto sabe disso, que deixou um conselho para mim e para você na palavra dele a respeito disso. Dos 150 salmos, o Senhor escolheu começar os 150 salmos, essa ode, essa exaltação à glória dele. Ele escolheu começar com um salmo dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho do pecador, e bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda do escarnecedor. 150 hinos, 150 declarações, 150 poemas, 150 momentos de exaltação ao nome dele. E ele começa o primeiro de todos os salmos dizendo: cuidado, porque você é influenciado. Então, portanto, não ande no conselho do ímpio, não se detenha, não pare
no caminho do pecador e não se assente na roda do escarnecedor. Se você quer ser bem-aventurado, fuja desse ambiente. Antes, o seu prazer esteja na lei do Senhor e nela você medita de dia e de noite. Ao invés de você ser influenciado por homens pecadores, ao invés de você ser influenciado por conselhos que não vão te dar nenhum verdade, nenhum padrão de eternidade, ao invés de você ser influenciados por rodas de conversa que não agregam valores nenhum para a sua vida, sejam influenciados pela minha palavra e nela medita de dia e de noite. E se assim vocês fizerem, vocês serão como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu tempo devido vai dar o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto você fizer, você vai ser bem-sucedido. Cuidado com o que você ouve. Quer ter uma alegria intensa crescendo e fluindo dentro de você? Renovando, fortalecendo a sua esperança? Em primeiro lugar, defina o que os seus olhos estão enxergando. Mas em segundo lugar, defina o que os teus ouvidos estarão escutando. Esteja atento ao que você ouve, porque tudo que você ouve tem poder para te dar um destino. Tem poder para te dar um destino, tudo que você ouve. Se você ouvir e der atenção, pode estabelecer um destino. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, um texto conhecidíssimo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tudo que eu ouço tem possibilidade, tem poder de me dar um destino, que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Cuidado com o que você ouve, porque talvez esses contágios que você se permite receber por aquilo que você está ouvindo, pode roubar a tua esperança, pode plantar tristeza, pode plantar medo, pode plantar pânico, pode plantar incerteza, pode plantar dúvida dentro de você. Estabeleça um filtro e não seja roubado na sua alegria de perseverar no Senhor. Estabeleça filtros. Filtre quem você vai ouvir. Você precisa fazer essa seleção. Você precisa selecionar as pessoas que você vai ouvir. Você precisa selecionar as pessoas que vão te ensinar. Porque o nosso cérebro, ele aprende tudo que você conta para ele. Se você permite a sua mente ouvir qualquer coisa, a sua mente vai aprender qualquer coisa. Se você permite a sua mente ouvir sobre dor, sobre sofrimento, a sua mente vai aprender sobre isso. Filtre os noticiários que você vai assistir. Filtre as revistas de informação que você vai ler. Filtre os sites de informação de notícia que você vai estar buscando informação. Filtre. Filtre as pessoas com as quais você vai se relacionar virtualmente. Filtre os comentários. Filtre os grupos de WhatsApp. Filtre as respostas que você vai se envolver, os debates que você vai se envolver nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Filtre. Porque tudo que chega aos nossos ouvidos tem muito poder. E esse poder pode corromper até o mais aprovado dos profetas. Não se engane. Aquilo que você ouve tem esse poder de corromper. Se lembra do profeta Elias? Meu Deus, talvez ali no episódio mais importante do seu ministério, da sua vida, do seu ministério profético. Essa história está lá no livro, do primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Talvez o momento mais importante do seu ministério profético, quando ele desafia os profetas de Baal, desafia os profetas da deusa Acera, 850 profetas no total, ele os desafia. E na hora que ele tem que exercer a sua fé, eu amo esse texto. O texto diz que o profeta Elias, então ele se ajoelha com o rosto no pó, com a cara no pó, e ele faz uma oração, que no original essa oração tinha 11 palavrinhas apenas. E ele fez uma oração silenciosa, tranquila, mas com muita esperança. E quando ele acaba de fazer essa oração, você conhece o texto, você conhece a história. Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício, consumiu as pedras. E o nome do Senhor foi exaltado e foi honrado. Talvez o maior testemunho do ministério de um dos mais importantes profetas do povo hebreu. Ele se levanta triunfante, ele honra o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor. Só que após esse grande feito no ministério do profeta Elias, o rei Acabe manda avisar Jezabel, a sua mulher, uma mulher profana, maligna, pagã, uma endemoniada. Pronto, meu lado assembleano, uma endemoniada. Acabe manda dizer:
Elias mandou matar todos os seus profetas. Jezabel fica irada e possessa. Olha o que diz o versículo de número 1 ao 4, de 1 Reis, do primeiro livro da história dos reis de Israel, no capítulo 19. Acabe então faz saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: cuidado com o que você ouve. Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a esta hora não fizer eu, Elias, a tua vida como você fizeste a cada um dos meus profetas. Sabe o que o texto diz? Que então o profeta Elias, ao ouvir isso, temeu. Levantou-se para salvar sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Cuidado com o que você está ouvindo, porque aquilo que nós ouvimos tem poder para corromper até o mais aprovado dos profetas. Quer manter essa alegria intensa? Essa alegria extravagante, expressiva, essa alegria evangelizadora, porque essa alegria que flui com tanta intensidade, ela confronta os padrões desse mundo. Eles não entendem como pode, no meio da dor, da tragédia, do choro, tanta alegria, tanto ímpeto, tanta esperança. Claro que pode, sabe por quê? Porque na verdade o meu Redentor, ele vive e reina, e em breve voltará para me buscar, para estar com ele. Quer preservar essa alegria intensa? Quer proteger essa alegria que vai fortalecer a tua esperança? Em primeiro lugar, defina o que os teus olhos vão ver. Mas em segundo lugar, defina o que os teus ouvidos estão escutando. Porque senão você vai ser corrompido. Garrou aí, querido? Mas em terceiro lugar, para nós concluirmos. Como manter essa intensa alegria em tempos difíceis? Quando nós olhamos e tudo ao nosso redor só expressa caos, só expressa tristeza, só expressa medo, só expressa dor, só expressa incerteza. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de incertezas, ninguém sabe nada. Há 1 ano e 3, 4 meses, 5 meses atrás, quando veio essa pandemia, nós pensávamos, não, daqui 3, 4 meses está tudo resolvido. Já se passou mais de 1 ano, não tem nada resolvido, ninguém sabe a respeito de nada. É um tempo de incertezas, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, aqueles que têm a sua esperança fortalecida no Senhor, não serão confundidos, não serão abalados. Por quê? Porque nós temos a quem clamar. Elevaremos os nossos olhos para os montes e diremos: de onde virá o nosso socorro? Nós temos uma esperança, nós temos uma certeza, a nosso socorro virá do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Terceiro lugar, quer permanecer com essa intensa alegria extravagante e que consolida a sua esperança? Em primeiro lugar, defina o que os seus olhos estão vendo. Defina o que os teus ouvidos estão escutando. Mas em terceiro lugar, defina o que a sua boca estará falando. Você precisa definir o que sua boca vai falar. Se aquilo que eu ouço pode me dar destino, aquilo que eu falo estabelece o destino. O que nós falamos, querido, tem muita importância para Deus. Deus leva a sério o que nós falamos. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Roma qual é o caminho para ser salvo. Qual é o caminho para ser salvo? Ele ensina no versículo 9. E ele diz: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então aquilo que sai da minha boca tem muito valor para Deus. O que sai da minha boca estabelece destino. Se o que eu ouço tem poder para me dar, aquilo que eu falo estabelece o meu destino. Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus diz: cuidado com toda palavra frívola que sair da sua boca, porque daremos conta de cada uma dessas palavras no dia do juízo. Frívola, do grego argos, que significa sem valor, sem trabalho, sem esforço. Não teve um esforço para ser dito, não teve um trabalho para se cuidar do que foi dito. Cuidado com o que você está falando. Que cada palavra que sai da minha boca e da tua boca, de fato, sejam expressões que atestam os homens e as mulheres de Deus que nós somos.
que atestam o valor de uma fé responsável, madura, uma fé autêntica, genuína, que manifesta, expressa, exala expectativa de eternidade, que exala certeza e convicção de que, embora não estejamos vivendo no tempo dessa promessa, vamos alcançar o tempo dessa promessa. Cuidado com o que sai da tua boca, porque aquilo que a boca fala está denunciando o que está cheio no nosso coração. Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus fala sobre isso. Coração aqui é uma metáfora para o ambiente da nossa alma. Cuidado com aquilo que está saindo da sua boca. Ainda que você esteja vivendo tempos difíceis, ainda que você esteja debaixo de um tempo, de um mundo com influências terríveis, você pode se separar, ainda que os teus olhos estejam vendo as mais duras notícias, assistindo os mais duros relatórios que esse mundo poderia dar a respeito de alguém que você ama, ainda que você esteja vendo e ouvindo o que há de mais difícil, mais duro para um homem e para uma mulher suportar, ainda que você esteja vendo e ouvindo, não traga isso para dentro de você, para que isso não ocupe o seu coração, porque se isso governar o seu coração, a sua boca vai falar desses assuntos. E nós vamos dar conta de cada palavra da nossa boca no dia do juízo. A nossa boca consolida. A nossa boca traz a existência. Cuidado com o que sai da sua boca. Vamos trazer para a nossa alma, para que a nossa boca fale verdades espirituais, vamos trazer para a nossa alma valores espirituais. Vamos encher a nossa alma de verdades de Deus, de valores de Deus, para que a nossa boca fale. Porque se eu não definir o que sai da minha boca, eu não vou ter essa intensa alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo ensina para aquela igreja sobre valores para a nossa alma. E se houverem valores na nossa alma, existirão virtudes na nossa boca para a glória de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos fugir desse ambiente que nos entorpece, que nos embriaga, que nos engana, que nos ilude, que nos enfraquece, que nos tira da luz. Vamos expressar alegria, mas não é uma alegria qualquer na esperança. Vamos expressar uma intensa, uma escandalosa, uma extravagante alegria, porque nós temos esperança. Eu separei um texto, Salmo 91. Mas eu quero ler o Salmo 91 numa versão diferente. Eu quero ler o Salmo 91 na versão... me perdoem aqui, pastor Jamierson, me perdoe se você pensa diferente, me perdoe, mas depois você me ensina. Mas é uma versão que eu não considero essa versão Bíblia. Eles chamam ela de Bíblia. Eu considero ela um bom texto, um texto bonito, né, para ensinar algumas verdades, mas eu não considero muito essa tradução como Bíblia, que é o que eles chamam de a Bíblia, a mensagem. Mas isso aí depois você me discipula sobre isso. Mas eu quero ler o Salmo 91 nessa versão, que é bem poética, para que possa consolidar e fortalecer o teu coração também. Diz assim: você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, Tu és o meu refúgio, eu confio em Ti e em Ti eu estou seguro. Isso mesmo, Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flecha voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão e nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é o seu refúgio, o Deus Altíssimo é o seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta, porque Ele ordenou a seus anjos que o guardem por onde quer que você vá. Se tropeçar, eles vão te segurar. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada te acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim,
eu cuidarei de você como ninguém cuidou de você. É só me chamar que eu te respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você eu mostrarei a minha salvação. A minha oração é que nessa noite o Senhor te abençoe, o Senhor te prospere nessa caminhada e o seu coração e a sua vida seja transbordante de esperança com alegria extravagante. Amém, queridos?